O assunto do momento, e há meses que não havia assuntos que dominassem como este as atenções dos média, é o do nepotismo. O nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou até elevação de cargos. Distingue-se do favoritismo simples, este não implica relações familiares com o favorecido. Nepotismo ocorre quando, por exemplo, um funcionário é promovido por ter relações de parentesco com aquele que o promove, havendo pessoas mais qualificadas e mais merecedoras dessa promoção. Um grande népota foi Napoleão Bonaparte. Em 1809, 3 dos seus irmãos já eram reis de países ocupados pelos seus exércitos. Então, mas será que os detentores de cargos públicos desataram agora e subitamente a nomear familiares para outros cargos públicos imediatamente abaixo dos seus? Não. Parece que esta virtude da democracia portuguesa sempre existiu, ou pelo menos desde que esta espécie de democracia se transformou num regime elitista, em que quem manda rapidamente se transforma num déspota ou pelo menos num népota. Pelo que se vê, Cavaco até já tinha nomeado 15 familiares, 15 mulheres, e até o anterior Ministro da Educação, Nuno Crato, nomeou a própria mulher para um cargo público. Então porquê este escândalo agora? Bem, por duas razões. A primeira é que os média meteram-se com o PCP e com o Bernardino Soares por ter contratado para a Câmara de Loures um outro Bernardino, este genro do secretário-geral Jerónimo de Sousa, para colocar umas lâmpadas e apertar uns parafusos, e tudo isto pela módica quantia de 125 mil euros. Ora, para se desviarem as atenções de um assunto incómodo, vem nos livros que o melhor é fazer isto mesmo, é desviar as atenções desse assunto, mas introduzindo um outro, e de preferência um outro assunto sobre o mesmo tema, ou praticamente o mesmo, mas com muito maiores proporções. A doutrina goebbelsiana, bem adaptada ao país mais pobre e ignorante da Europa pelo estratega António Ferro, o homem que construiu Salazar, no Estado Novo, mostra claramente que a solução mais eficaz para, por exemplo, desviar as atenções de um lagarto que entrou em nossa casa é colocar um crocodilo na casa do vizinho. Um crocodilo é do mesmo tipo do lagarto, mas umas 200 ou 300 vezes maior. E, portanto, se existirem os dois um ao lado do outro, cada um em sua casa, é o crocodilo que passa a captar todas as atenções e a lagartixa e a sua casa ficam imediatamente esquecidas. Portanto, para deixarmos este ponto claro, para mim esta investigação tem a sua origem numa reação típica e esperada até do PCP e dos seus jornalistas, no sentido de desviarem a atenção dos média e da população dos escândalos repetidos de que estavam a ser alvo. Uma facada nas costas do PS, até porque afinal eles parece que o apoiam no Parlamento. Parece. A segunda razão é porque, como disse antes, os detentores de cargos públicos sempre fizeram isto. E sem consequências de maior. Portanto, nada havia a temer, em princípio. É bem sabido que o povo português não se queixa de nada. Exceto do árbitro. O povo tudo deixa andar, tudo deixa correr, e cada um que se governe. E para si tem esta máxima, se eu lá estivesse, se calhar fazia o mesmo. Mas depois berra muito, quando os jornalistas lhe mostram a corrupção generalizada que tomou posse deste Estado. É claro, o português, quando é confrontado com a corrupção, realmente berra, mas no Facebook, e tem sempre para si aquela velha máxima, calma que se eu lá estivesse, se calhar as coisas não seriam muito diferentes. Portanto, a guerra contra a corrupção no país intrinsecamente mais corrupto da Europa está perdida à partida. E também ninguém quer, acho eu, ganhá-la. Porque vejam que acabar com a corrupção não dá dinheiro a ninguém. Agora, dizer-se nas TVs que está a combater a corrupção, isso sim, anestesia-se o povo e este povo bem sabe que nada está a ser feito, mas pronto, tudo isso releva e, enfim, sempre é politicamente correto dizer-se isto. E o povo fica mais sossegado, pensam eles. Ora, mas acontece que apesar do nepotismo sempre ter existido, estes socialistas exageraram nele. Como aliás exageram em quase tudo, desde o favoritismo ao compadrio, às benesses para os seus. O Partido Socialista é de longe
o partido mais profissional quando se trata do assalto ao poder. Só faltava descobrir alguém, no favoritismo do partido népota ou nepótico socialista, relações extraconjugais. E não é que até isso já descobriram. É que o absurdo tomou proporções tais que nem os próprios comunistas, ao iniciarem este contra-ataque, alguma vez imaginaram. Faz-me lembrar o ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Nunca ninguém imaginou que as torres caíssem, mas a verdade é que caíram. E logo as duas. A política tem destas coisas. Às vezes exagera-se na dose. E esse exagero do ilícito, mais até do que o próprio ilícito em si, é que despoleta verdadeiros tsunamis que depois já ninguém consegue controlar. Descoberto um primeiro caso de nepotismo e logo um segundo e um terceiro, a coisa ficou completamente fora de controle. Todos os jornais colocaram as dezenas de jornalistas estagiários, coitados, que lá trabalham por causa de borla, à espera de um dia conseguirem um contrato para ganhar o ordenado mínimo, a trabalhar neste assunto e a tentar descobrir as relações entre as famílias de um governo que, afinal de contas, nunca poderia respeitar qualquer princípio ético, já que ele próprio, o governo, seguindo-o ineticamente ao poder, tendo perdido as eleições. Quer dizer, a propaganda é tal que já ninguém se lembra disto. Esta é a primeira vez que tal enormidade acontece em Portugal, depois do 25 de Abril. E dizem também que é facto inédito na Europa. Eu isso não sei. Mas é um facto inacreditável que um partido que perde as eleições acaba por aceder ao poder. E isto no regime democrático. É que a partir de agora, a partir desta invenção da geringonça, pouco importa o partido onde o povo vai votar. Porque, repare, mesmo votando num que acabe por ganhar, é quase certo que depois o outro vai arranjar ali uma geringonça também e acaba o que perde por governar. Isto é total subversão no Estado Democrático, meus caros. Quem deve governar no Estado Democrático é quem ganha as eleições. É por isso que as eleições se fazem, para ver quem ganha. Não é quem perde. Então para isso não vale a pena haver eleições. Então lá um qualquer, como fazia o Salazar. E à frente vamos falar um bocadinho nisso. É porque esta democracia deixou de o ser. A democracia é o poder eleito pelo povo. Então, o povo elege uns e governam outros. Portanto, isto não é uma democracia, isto é uma partidocracia. E uma partidocracia que se serve apenas do voto dos cidadãos incautos sempre, para com eles depois estabelecer negociatas e geringonças a seu belo prazer, distribuindo depois ministros e secretários de Estado, por aqui, por além, pelos partidos, com os quais depois faz os arranjinhos. Partidos estes que, por sua vez, nomearão as mulheres, as namoradas, os tios e os primos para os lugares de chefia. A isto eu chamo, e sem medo de errar, a corrupção total da democracia. Porque realmente estamos hoje tão perto do ideal democrático como estava António Salazar. Só que este, mesmo assim, era mais honesto. Votassem em quem votassem, ganhava sempre a União Nacional. Não eram necessárias geringonças para enganar o povão incauto. O povão sempre incauto, permanentemente incauto. Os pobres portugueses que fugiram da escola como o diabo da cruz e que legitimam agora os filhos da geração dos jogos de telemóvel a fazer precisamente o mesmo. É este o povão incauto. Bem, a notícia de hoje, ou de ontem, é que um dos 50 casos de nepotismo puro deste governo é o do Ministro do Ambiente, que meteu uma namorada num cargo de chefia, depois de ter metido a mulher noutro. E assim se iniciou uma bela história de amor e provavelmente acabou outra. Mas uma bela história de amor e cumplicidade, tendo como pano de fundo o erário público. O diferente, o que ultrapassa tudo o que é imaginável neste planeta Terra em 2019, é o ambiente de que o ministro é titular. Ele já carregava 4 situações de nomeação nepótica, incluindo a sua própria, já que ele é filho do ministro. E, portanto, só faltava descobrirem relações extraconjugais neste bolo de nepotismo e pouca vergonha. E agora até isso descobriram. E é preciso ter azar. Cabe ao Primeiro-Ministro fazer alguma coisa, por exemplo, demitir-se, por indecente e má figura, no governo de maior caudal de propaganda pura desde o 25 de Abril, que mente de cada vez que abre a boca. E o mais bonito é que toda a gente já percebeu isto, mas continua a encolher os ombros. Ora bem, qual é afinal o propósito desta crónica longa?
é que o primeiro-ministro António Costa acaba de pedir um voto de confiança ao seu governo nas eleições europeias. Pois bem, é justamente a hora, não só de não lhe dar esse voto de confiança, como pelo contrário, mostrar-lhe um voto de repulsa a esta governação de propaganda e deputismo puro. E esta, que eu estou a fazer, é mais uma tentativa para acordar os portugueses, para fazê-los cair na real, como diz o nosso novo invasor Brazuca. É tentar que os portugueses percebam que está nas suas mãos ainda correr com este inacreditável clube de amigos e de népotas que se banqueteiam à mesa do orçamento, como dizia o PCP, lembram-se? No tempo da cassete, agora a cassete desapareceu. Provavelmente meteram a cassete na gaveta, como fez o Mário Soares com o socialismo, ou então substituíram a cassete por alguma dessas lâmpadas do género do Jerónimo que custam 125 mil euros. Não se sabe da cassete. Portugueses, nós temos que abrir bem a pestana, porque as próximas eleições, as de maio, enfim, poderão servir como barómetro, mas as que interessam mesmo são as de outubro. E já percebemos o truque desta desgraçada geringonça. Também não adianta muito votar no BE ou no PCP, porque eles juntam-se a seguir e toda esta governação de propaganda e mentira pegada continuará. Notem, no entanto, que tem que se votar, porque o voto em branco ou em nulo vale zero, ao contrário do que muito boy anda para aí a propagandear para desmotivar as pessoas de irem votar, especialmente contra. Mas temos que votar contra esta autodenominada esquerda que mais não é do que uma massa corrupta e nepótica como nunca se viu em Portugal. Tem que se apiar esta gente do poder e é já. Já hoje é tarde. E uma prova final para o Sr. Presidente desta República de Novos Fidalgos. A palavra para ele é mesmo esta, final. É a palavra final. Que começa a fazer alguma coisa de jeito, para além dos números patéticos e circenses que o próprio circo envergonham. Portugal não vive de beijinhos, de abraços, de selfies inúteis. Portugal tem que deixar de ser um propagandal. E precisa que ele, o Presidente dos portugueses, comece a cumprir com aquilo que jurou, que foi garantir o regular funcionamento das instituições democráticas. Foi isso que ele jurou. Meter filhos, irmãos, primos, mulheres e agora até amantes no aparelho de Estado e até em lugares de chefia é tudo menos democrático, é tudo menos regular. É, quando muito, o irregular não funcionamento da ética e dos princípios republicanos basilares que justificaram a queda de uma monarquia com uma história de 767 anos. Notem, a República tem apenas 108 anos e já nos trouxe mais corrupção que a monarquia em quase 800. Se o Presidente desta República podre e corrupta nada faz perante esta enormidade, se calhar teremos que concluir que esta República corrupta não serve e temos que passar para uma quarta República ou então para uma segunda monarquia. Parece que se calhar foi um erro termos acabado com ela, com a monarquia, sem que o povo tivesse sido chamado a pronunciar-se, tal como aconteceu em Espanha. Mas os nossos vizinhos, que têm uma história tão rica como a nossa, acabaram por banir a República de Franco e optaram de novo pela monarquia. É que, se a República é isto, o apoderamento do aparelho de Estado por famílias e amigos, então se calhar é melhor voltarmos a ter reis que têm vergonha na cara e que têm um grande orgulho numa história inacreditável, como não há outra em todo o mundo. Se a República é isto, os primeiros 64 anos de guerras internas e externas, uma mundial e outra ultramarina, 2 ditaduras, isolacionismo e os últimos 45 anos de corrupção desabrida à vista de todos, então vale mais acabar-se com este exército de republicanos, que afinal não são mais do que fidalgos, como no tempo da monarquia. Parasitas de uma corte encapuçada, mais fútil que a de Dom João V, e que enxameiam há 45 anos o aparelho de Estado, a começar com a sua primeira e mais inútil figura, a do Presidente desta República corrupta e propagandal. Este é o país mais antigo da Europa e com a primeira ou a segunda história mais fabulosa do mundo inteiro. Só a atual Espanha lhe pede meças, mas Espanha tem 100 e poucos anos. Antigamente era composta por vários reinos,
Nós temos quase 900 anos desde Afonso Henriques. Somos 733 anos mais antigos que a atual Espanha e somos mais antigos do que qualquer país da Europa atual. Portugal não pode continuar a ser proxenetizado por este corrupto e nepótico parasitismo. Viva Portugal!